O mundo à beira do colapso, líderes que escondem segredos sombrios, terremotos capazes de apagar cidades inteiras, e uma natureza que clama com fúria pelo que lhe tiramos. Enquanto a monarquia britânica enfrenta crises internas que podem mudar sua história para sempre, o espectro do anticristo espreita nas sombras. Cada palavra escrita há séculos por Nostradamus parece se tornar realidade com um nível de detalhe assustador. Mas o mais aterrador não é o que já sabemos, mas sim o que ainda está por se cumprir. Você está pronto para descobrir? O que vai acontecer quando o Papa Francisco deixar seu trono? É possível que estejamos diante do fim de uma era na Igreja Católica? Imagina um cenário onde o Papa Francisco, o líder espiritual de mais de 1.000 milhões de pessoas, enfrenta os maiores desafios de sua vida, não apenas como pastor de almas, mas como um homem cuja saúde o levou ao limite. Este ano, Nostradamus parece ter lançado um aviso assustador que abalou tanto crentes quanto céticos. A despedida de um pontífice que fez história. Desde que assumiu seu mandato, Francisco tem se mostrado um líder revolucionário, questionando velhas tradições e abrindo portas para um futuro mais inclusivo. No entanto, o passar do tempo não perdoa, e o Papa de 87 anos tem enfrentado problemas de saúde cada vez mais sérios. A inflamação pulmonar que o manteve afastado da Conferência sobre o Clima das Nações Unidas é apenas a ponta do iceberg. Segundo as profecias de Nostradamus, sua partida marcará um antes e um depois, não só para a Igreja, mas para o mundo todo. Além disso, as previsões não param por aí. Nostradamus não só antecipa a saída do Papa Francisco, mas também a chegada de um sucessor que, longe de fortalecer o legado do pontífice, poderia enfraquecer o peso e a influência da instituição. Como interpretar esse aviso? Alguns estudiosos sugerem que isso poderia enfraquecer sua semente. Isso poderia significar uma perda de relevância da Igreja no mundo moderno, enquanto outros temem um escândalo que abalará os alicerces do Vaticano. Por outro lado, a possibilidade de um novo líder mais jovem e vigoroso gera sentimentos mistos. Embora sua energia renovada possa injetar vida em uma instituição muitas vezes criticada por seu imobilismo, também existe o temor de que uma liderança menos experiente possa levar a divisões internas. Poderia ser essa profecia que indica um novo cisma dentro do catolicismo? As perguntas são muitas e as respostas, por enquanto, parecem esquivas. Finalmente, o legado do Papa Francisco está em jogo. Sua renúncia, ou até mesmo seu falecimento, não só marcará o fim de uma era, mas também colocará à prova a capacidade da Igreja de se adaptar aos desafios do século XXI. Em um mundo onde a fé luta para manter seu espaço diante da ciência e da tecnologia, a figura de Francisco se ergue como um símbolo de resistência e mudança. Quão perto estamos de presenciar este capítulo na história da humanidade? Talvez a chave não esteja apenas nas escrituras de Nostradamus, mas sim no rumo que a realidade tomará nos próximos meses. Enquanto isso, o mundo espera com medo e intriga o desfecho dessa impactante previsão. O rei Carlos III deixará o trono para sempre? O que pode levar um rei a abdicar de seu trono, abandonando um legado que esperou décadas para assumir? A previsão de Nostradamus sobre a família real britânica neste ano crucial nos confronta com um dos cenários mais inquietantes: a possível aposentadoria do rei Carlos III. Com 75 anos, o monarca enfrenta não só os desafios de governarem em uma era moderna, mas também uma batalha interna devastadora, um diagnóstico de câncer que poderia mudar o curso da história real. Tudo começou com um comunicado do Palácio de Buckingham no início deste ano, informando que o rei pausaria suas atividades públicas devido a um tratamento médico. O que parecia ser um simples ajuste em sua agenda logo se transformou em um verdadeiro caldeirão de especulações. Quão grave é o estado de saúde dele? Nostradamus, em suas quadras, previu que um monarca das ilhas seria substituído por alguém inesperado, alguém que não carregaria a marca de um rei. Essas palavras ressoaram profundamente, alimentando rumores sobre uma possível substituição inesperada no trono. A ideia de que o príncipe Harry, antes relegado a um papel secundário na monarquia,
poderia ascender ao trono de Harry dividiu opiniões. Harry, o chamado herdeiro reserva, nunca foi destinado a liderar. No entanto, nas visões de Nostradamus, sua chegada parece ser inevitável. Sua imagem, longe de ser a de um monarca tradicional, pode representar uma mudança radical na percepção da monarquia britânica. Por outro lado, a ausência prolongada de Kate Middleton, a princesa de Gales, adiciona uma camada de mistério ao já complicado panorama da família real. Operada de emergência no começo do ano, sua recuperação tem sido cercada de absoluto mistério. Alguns membros da equipe do palácio nem estavam cientes de sua cirurgia até dias depois. O que mais está escondido atrás das paredes do Palácio de Kensington? A falta de aparições públicas dela e as teorias conspiratórias que a cercam só alimentam a intriga. Enquanto isso, o rei Carlos III parece estar em uma encruzilhada. As pressões externas e os ataques constantes ao seu casamento com a rainha Camila podem ser fatores determinantes na sua decisão de abdicar. A possibilidade de uma mudança de liderança em uma das famílias reais mais observadas do mundo é suficiente para manter todos em expectativa. A profecia de Nostradamus vai se tornar realidade? Será que este é o fim de uma dinastia como a conhecemos? O que está claro é que a família real britânica não está isenta dos reveses inesperados que Nostradamus descreveu séculos atrás. Cada movimento dentro dos muros reais parece ecoar as palavras do profeta francês. E enquanto os olhos do mundo estão voltados para cada um deles, a história parece estar se escrevendo diante dos nossos próprios olhos. Os mares tremem. A Terceira Guerra Mundial está mais perto do que pensamos. Os ecos de um conflito global ressoam cada vez mais forte. Mas quem teria pensado que Nostradamus previu isso com uma clareza assustadora? Segundo suas profecias, o mundo pode estar à beira de um confronto que mudará a face do planeta. Uma terceira guerra que 89 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial pareceria inevitável. O foco está na Ásia, onde a ascensão da China como uma das maiores potências globais alterou profundamente as dinâmicas internacionais. A tensão no Mar da China Meridional e os constantes confrontos ao redor de Taiwan são apenas a ponta do iceberg. Nostradamus escreveu que o adversário vermelho empalidecerá de medo e muitos interpretam essa frase como uma referência direta ao confronto entre a China e as forças da OTAN. No entanto, não são apenas as armadas que estão se mobilizando. O espectro de uma guerra cibernética é igualmente preocupante. As previsões sugerem que os ataques não serão apenas físicos, mas também digitais, afetando infraestruturas-chave como redes elétricas e sistemas de comunicações globais. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, um ataque cibernético poderia ser tão devastador quanto uma explosão no campo de batalha. Além disso, o impacto geopolítico dessa crise não se limitará a uma região. Nostradamus menciona a Grande Aliança quebrada, que alguns interpretam como uma fratura de guerra. Nas relações internacionais atuais, enquanto países como os Estados Unidos, Japão e membros da União Europeia tentam formar uma frente comum, as tensões internas e as lutas pelo poder poderiam enfraquecê-las de dentro. O que poderia desencadear esse apocalipse militar? Talvez não seja um único evento, mas uma combinação de fatores. As tensões por recursos naturais, as rivalidades históricas e a luta pela supremacia tecnológica são elementos que poderiam explodir. Explodir a qualquer momento. O choque entre nações que, como Nostradamus sugeriu, começará nos mares e acabará afetando toda a humanidade. Enquanto isso, os cidadãos do mundo observam com medo as notícias de cada dia. Navios de guerra, mísseis intercontinentais e o constante rugido dos conflitos regionais parecem confirmar os avisos do profeta francês. Mas, podemos parar esse desastre antes que seja tarde demais? A resposta parece estar escrita nas ações dos líderes globais. A cada dia que passa, a possibilidade de uma terceira guerra mundial deixa de ser mera especulação e se torna história. Em uma ameaça palpável. E embora ninguém deseje ser testemunha de tal calamidade, o destino parece jogar suas cartas com uma precisão aterradora.
A chegada do terceiro anticristo pode estar mais perto do que você imagina. O anticristo. Essa figura sombria e enigmática que Nostradamus descreveu como destruidor da humanidade. Segundo suas profecias, já conhecemos dois: Napoleão, o conquistador imparável, e Hitler, cujo nome ainda provoca arrepios, pelos horrores de sua era. Mas agora, o profeta francês fala de um terceiro e definitivo anticristo, aquele que levará o mundo à beira do abismo. É possível que ele já esteja entre nós? Nostradamus o descreveu como um líder que surgiria das sombras, alguém com um carisma tão poderoso que seria capaz de unir multidões e desencadear o caos com um simples movimento da mão. Poderia ser um rosto já conhecido? Donald Trump e Joe Biden, até mesmo líderes de outras regiões como o rei Carlos III, foram apontados por alguns intérpretes das quadras como possíveis candidatos para esse papel sombrio. Mas, que sinais podemos observar para identificá-lo? Nos escritos do profeta, o terceiro anticristo é alguém que realizará sua agenda maligna sob o disfarce da bondade. Ele se apresentará como um salvador, prometendo soluções para as crises globais, enquanto secretamente planeja seu domínio total. A tecnologia avançada, as redes sociais e até mesmo a inteligência artificial podem ser suas ferramentas para exercer um controle nunca antes visto na história da humanidade. Além disso, Nostradamus fala de um líder que surge em tempos de grande divisão. Olhando ao nosso redor, o mundo atual parece o terreno perfeito para sua aparição. Conflitos na Ásia, tensões na Europa. E a instabilidade nas Américas são um terreno fértil para que alguém com ambições sinistras tome o palco global. Será que essa é a figura que desencadeará o caos anunciado? Por outro lado, os seguidores do profeta afirmam que sua chegada não será imediata nem óbvia. Os sinais de sua ascensão estarão ocultos entre os eventos diários, decisões políticas controversas, alianças incomuns entre países ou até mesmo avanços tecnológicos que parecem promissores, mas escondem propósitos sombrios. Enquanto isso, os textos de Nostradamus também falam do fim desse personagem sombrio. Embora seu reinado seja breve, as consequências de suas ações serão devastadoras. Sua queda não será por mãos humanas, mas por forças superiores que intervirão quando tudo parecer perdido. No entanto, quantos sofrerão antes que esse desfecho chegue? E como podemos resistir aos seus efeitos antes de sua derrota final? O terceiro anticristo não é apenas uma figura de pesadelo. É um reflexo dos medos mais profundos da humanidade, o abuso do poder, a manipulação em massa e a capacidade do mal de se disfarçar de luz. A cada dia que passa, parece que estamos mais perto do cumprimento dessa profecia que pode marcar o fim da nossa era. Os desastres naturais que poderiam mudar o curso da humanidade. O planeta sempre foi imprevisível, mas estamos diante de um ano que redefinirá a nossa relação com a natureza? Nostradamus, em seus textos crípticos, deixou entrever um futuro repleto de fenômenos extremos que poderiam levar a humanidade ao limite. No horizonte deste ano, os sinais parecem coincidir de forma assustadora. Terremotos, tsunami e uma mudança climática que avança com uma fúria devastadora. Em suas quadras, o profeta menciona a terra que se abrirá e as águas que arrasarão as costas. Essa visão foi interpretada como a chegada de terremotos massivos, capazes de alterar não só a paisagem, mas também as vidas de milhões. Este ano, especialistas alertaram sobre um aumento na atividade sísmica em regiões críticas como o Cinturão de Fogo do Pacífico. O que nos leva a nos perguntar se Nostradamus previu essas catástrofes com séculos de antecedência. Além disso, os oceanos também não parecem estar em calma. A previsão de um tsunami de proporções épicas acendeu alarmes em comunidades costeiras de todo o mundo. O impacto dessas gigantescas ondas pode ser devastador, não só pelas perdas humanas, mas também pela destruição de infraestruturas críticas e terras agrícolas, o que, por sua vez, provocaria uma crise alimentar sem precedentes. Mas os desastres não se limitam a movimentos da terra ou do mar. Nostradamus também falou de um céu em chamas, o que muitos têm relacionado com o avanço das mudanças climáticas.
Esse fenômeno, impulsionado pela queima de combustíveis fósseis, está levando o planeta a temperaturas nunca antes registradas. Os efeitos já são palpáveis. Ondas de calor, tempestades de neve extremas no hemisfério norte e secas severas que estão deixando regiões inteiras sem água. Por outro lado, o impacto desses eventos não é apenas físico. Cada desastre natural deixa uma marca emocional e econômica que leva décadas para se curar. As cidades destruídas, os refugiados climáticos e a perda de recursos vitais são um fardo que recai sobre as gerações futuras. Nostradamus parece ter antecipado esse sofrimento, deixando uma mensagem inquietante sobre nossa incapacidade de equilibrar o progresso humano com a preservação do meio ambiente. No entanto, nem tudo está perdido. As palavras do profeta também podem servir como um chamado de atenção, um aviso para que tomemos medidas antes que seja tarde demais. A pergunta que nos resta é se seremos capazes de responder a tempo ou se sucumbiremos às forças que nós mesmos desencadeamos. A cada dia que passa, o planeta Terra mostra que seus limites foram alcançados. O que Nostradamus descreveu em seus escritos não parece mais uma previsão distante, mas uma realidade que nos atinge. E à medida que terremotos, inundações e calor extremo se intensificam, a humanidade enfrenta seu maior desafio: sobreviver em um planeta que parece cansado de nós. Um líder inesperado pode mudar para sempre a monarquia britânica. Será que o príncipe Harry pode se tornar o próximo rei da Inglaterra? Essa possibilidade, tão improvável quanto intrigante, parece ter sido antecipada pelas profecias de Nostradamus. Em suas palavras crípticas, o profeta francês mencionou que um rei seria forçado a abandonar o trono e seria substituído por alguém sem a marca de um rei. Agora, neste momento crítico, os eventos parecem se alinhar com essa perturbadora previsão. O rei Carlos III, quem esperou décadas para assumir a liderança da coroa britânica, enfrenta um desafio pessoal que pode pôr fim ao seu reinado: um diagnóstico de câncer que foi confirmado por fontes próximas ao Palácio de Buckingham. Com 75 anos, o rei decidiu reduzir suas atividades oficiais enquanto recebe tratamento, o que acendeu rumores sobre sua possível abdicação. Mas o que realmente abalou o mundo foi a possibilidade de que o príncipe Harry, o chamado herdeiro de reserva, possa assumir o trono. Nostradamus, em seus textos, falou sobre uma mudança drástica na monarquia. O rei das ilhas será expulso e substituído por alguém inesperado, escreveu. Essa frase levou muitos a especular que Harry, e não o príncipe William, poderia ser o próximo monarca. Embora William, como herdeiro direto, seja o candidato óbvio, a posição de Harry fora da linha tradicional lhe dá uma narrativa que se alinha com as palavras do profeta. Além disso, o desaparecimento público de Kate Middleton, após uma cirurgia abdominal que foi mantida em segredo por semanas, adicionou um véu de mistério aos assuntos internos da família real. A falta de comunicação oficial e as crescentes especulações fizeram com que muitos se perguntassem se a crise poderia enfraquecer ainda mais a liderança do William, abrindo espaço para que o Harry entre em cena. Por outro lado, a figura do Harry tem sido objeto de controvérsia desde seu afastamento dos deveres reais. Junto com sua esposa, Meghan Markle criticou abertamente a monarquia e a mídia, o que dividiu tanto a opinião pública quanto sua própria família. Como poderia esse príncipe, que se tornou um símbolo de rebelião, assumir o papel de rei? Para alguns, seu caráter independente e sua conexão com o público jovem podem ser exatamente o que a monarquia britânica precisa neste momento de mudança. No entanto, essa possível reviravolta não está isenta de desafios. A tradição, a política interna e as expectativas públicas podem se tornar obstáculos intransponíveis para o Harry. Mas se algo a história da família real demonstrou, é que eventos inesperados costumam moldar seu destino. O impacto dessa previsão vai além da coroa britânica. A monarquia, como instituição, está em um ponto crítico onde sua relevância no século XXI está sendo questionada. Uma mudança tão drástica quanto a ascensão de Harry poderia revitalizar esta antiga instituição ou marcar o início do seu fim. O que fica claro é que os próximos meses serão decisivos para a família real britânica.
Cada movimento dentro dos muros do Palácio de Buckingham será observado de perto. Enquanto o mundo aguarda o desenlace do que pode ser um dos momentos mais significativos na história moderna da monarquia. A mudança climática está mostrando seu rosto mais feroz. Os sinais estão por toda parte: tempestades devastadoras, inundações e um calor escaldante que parece não ter fim. Nostradamus, em sua visão enigmática do futuro, deixou um aviso claro. A natureza pode se voltar contra a humanidade com uma força nunca antes vista. Hoje, essa profecia parece estar se cumprindo, e o planeta Terra está dando sinais de que está chegando ao seu limite. Os cientistas confirmaram que este ano pode ser um dos mais quentes da história recente, com eventos extremos afetando cada canto do mundo. Em seus escritos, Nostradamus mencionou a Terra que se tornaria árida, e os mares que cobririam cidades inteiras. Isso poderia ser uma referência direta às crises que enfrentamos hoje? O impacto das mudanças climáticas é evidente. Regiões que antes eram férteis agora sofrem com secas, deixando comunidades inteiras sem acesso à água potável. Enquanto isso, inundações devastaram cidades costeiras, destruindo casas e plantações. E provocando uma crise alimentar que se espalha como um eco das previsões do profeta. Mas o cenário não termina aí. Este ano, a combinação de fatores climáticos como o El Niño intensificou fenômenos extremos em todo o globo. Desde tempestades de neve incomuns no hemisfério norte até ondas de calor que superam os recordes históricos, a natureza parece estar enviando uma mensagem clara. Os desequilíbrios que criamos estão levando o planeta à beira do colapso. Além disso, os efeitos não se sentem apenas na Terra, mas também nos oceanos. Os níveis do mar estão subindo a um ritmo alarmante, ameaçando fazer desaparecer para sempre ilhas e regiões costeiras. As temperaturas das águas também atingiram níveis preocupantes, afetando os ecossistemas marinhos e colocando em risco a vida de espécies fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Por outro lado, a atividade sísmica e vulcânica que Nostradamus também mencionou em suas quadras parece estar aumentando. Erupções recentes em regiões como a Islândia e os devastadores terremotos em áreas densamente povoadas nos lembram o quão frágeis são nossas estruturas diante da força da natureza. O profeta escreveu sobre a terra tremendo sob os pés dos homens, e hoje vemos como essas palavras ressoam nas notícias diárias. Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a humanidade parece estar perdendo a batalha contra os efeitos das mudanças climáticas. A pergunta que surge agora é: conseguiremos agir a tempo para mitigar essas catástrofes ou o curso já está traçado? O que está claro é que a cada dia que passa, o planeta mostra sinais mais evidentes de seu esgotamento e as palavras de Nostradamus soam como um aviso que não podemos ignorar. Enquanto isso, comunidades inteiras lutam para sobreviver diante desses desafios. Desde a perda de lares até o deslocamento em massa de pessoas em busca de lugares mais seguros, as consequências humanitárias são tão alarmantes quanto as físicas. Em cada canto do mundo, os efeitos das mudanças climáticas não estão apenas transformando a paisagem, mas também o destino de quem a habita. Porque um terremoto poderia devastar o mundo inteiro. O solo sob nossos pés nunca foi tão imprevisível. Nostradamus, em sua série de profecias, deixou claro que os terremotos não apenas abalariam regiões específicas, mas provocariam uma cadeia de eventos com repercussões globais. Hoje, a ciência e os eventos recentes parecem validar seus avisos com uma precisão aterradora. Em suas quadras, o profeta francês falou de uma grande cidade que será reduzida a pó. Embora o texto seja enigmático, muitas interpretações apontam para regiões de alto risco sísmico, como o Cinturão de Fogo do Pacífico ou as áreas densamente povoadas da Califórnia. A pergunta já não é se vai acontecer, mas sim quando. Especialistas apontaram que as tensões tectônicas nessas regiões atingiram níveis críticos, e qualquer movimento poderia desencadear um desastre sem precedentes. Além disso, Nostradamus menciona que as águas cobrirão a Terra após um desses colapsos, o que nos leva a considerar o impacto de tsunamis gerados por movimentos tectônicos submarinos.
As imagens recentes de devastadoras inundações em regiões costeiras deram uma pequena amostra do poder que um fenômeno como esse poderia desencadear. Mas o alcance de um tsunami provocado por um grande terremoto é muito maior, capaz de alcançar costas a milhares de quilômetros de distância. Por outro lado, as consequências econômicas de um terremoto de grande magnitude são igualmente preocupantes. A destruição de infraestruturas, a perda de vidas humanas e o deslocamento em massa de pessoas têm o potencial de mergulhar o mundo em uma crise de proporções épicas. Nostradamus alertou sobre o colapso das cidades humanas, e essa frase ressoa com força assustadora no contexto atual. No entanto, os terremotos não são apenas um lembrete do poder da natureza, mas também da fragilidade da humanidade. Em países onde a preparação para desastres é limitada, os efeitos desses eventos são ainda mais devastadores. Desde a falta de moradias seguras até a incapacidade de evacuar rapidamente, milhões de pessoas estão em risco constante. Além disso, Nostradamus falou de um ano em que os céus chorarão e a terra tremerá. Este ano parece estar se alinhando com essa visão, já que não só os terremotos, mas também os fenômenos climáticos extremos estão ocorrendo com mais frequência e intensidade. O impacto combinado desses eventos pode marcar o início de uma nova era. Uma em que o mundo como conhecemos se transforme de forma irreversível. A previsão de um terremoto capaz de causar perdas massivas não é apenas um mito antigo. Os dados sísmicos recentes, junto com o aumento da atividade vulcânica, parecem indicar que o tempo para se preparar está se esgotando. Mas, como a humanidade pode enfrentar um evento dessa escala? A resposta ainda é incerta. Enquanto isso, as imagens de prédios desabados, ruas alagadas e pessoas buscando abrigo nos lembram que o impacto de um grande terremoto não é apenas físico, mas profundamente humano. Nostradamus viu esses eventos como advertências, mas o poder de mudar o curso da história ainda está em nossas mãos. No entanto, o tempo para agir está cada vez mais limitado e os sinais são impossíveis de ignorar. O futuro da liderança global pode depender de uma única decisão. Até que ponto uma decisão política pode alterar o rumo da humanidade? Nostradamus, em sua vasta coleção de quadras, deixou entrever que a liderança global enfrentará uma encruzilhada crítica, uma que definirá o destino de nações inteiras. Suas palavras não apenas apontam para uma mudança nas estruturas de poder, mas também para a emergência de líderes que desafiarão todas as normas estabelecidas. Entre as figuras de poder atuais, há quem tem acumulado tanta influência quanto controvérsia. Nostradamus escreveu sobre um governante nascido das massas, que surgirão para dividir o mundo. Alguns intérpretes associaram essa descrição a líderes modernos cuja política polarizou tanto seus próprios países quanto a comunidade internacional. Donald Trump, Vladimir Putin e outros nomes relevantes ressurgem constantemente nessas interpretações, alimentando a curiosidade sobre quem poderia encarnar essa profecia. Além disso, as relações internacionais estão em uma tensão constante. As alianças tradicionais, como as da OTAN ou os acordos entre as grandes economias do mundo, estão sendo desafiadas por novas coalizões que buscam reestruturar o equilíbrio de poder. Nostradamus mencionou a Grande Aliança Quebrada, que levou muitos a refletir sobre a fragilidade dos tratados internacionais no contexto atual. Por outro lado, as tecnologias avançadas desempenham um papel crucial nessa narrativa. Nostradamus não podia prever especificamente a existência da inteligência artificial, mas sua referência a ferramentas do homem usadas contra ele mesmo parece coincidir com os dilemas éticos e estratégicos que os líderes globais enfrentam neste século. Drones autônomos, ataques cibernéticos e a vigilância em massa são apenas alguns dos instrumentos que estão reconfigurando o poder político e militar. O surgimento de novos blocos econômicos e militares também está gerando incerteza. Desde a consolidação da China como uma superpotência até a expansão de alianças regionais como o BRICS, as dinâmicas globais estão mudando de maneiras que Nostradamus parece ter previsto. As terras do Oriente liderarão a mudança, escreveu. E hoje essa frase ressoa com mais força do que nunca.
Enquanto isso, as massas estão no centro desse jogo de poder. Nostradamus mencionou que o povo se levantará para reivindicar o que lhe foi negado, uma visão que parece obrigatória. Encaixar com os crescentes movimentos sociais que desafiam as estruturas de poder em várias regiões do mundo. Desde as protestas climáticas até as demandas por direitos humanos, as vozes das pessoas comuns estão obrigando os líderes a tomar decisões que marcarão um antes e um depois na história. O futuro da liderança global está cheio de incógnitas, mas uma coisa é certa. As decisões que forem tomadas neste momento crítico terão repercussões que serão sentidas por gerações. Nostradamus viu um mundo em transição e hoje vivemos essa transição com cada ato político, cada eleição e cada movimento no tabuleiro internacional.